Deus, né? Glória a Deus. Deus abençoe a igreja. Vamos ler a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Eu pedi para os irmãos abrir a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 1, a partir do verso de número 26, para a nossa meditação. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Gênesis, capítulo de número 1, a partir do verso de número 26. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Eu vou ler e os irmãos me acompanham. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus criou, macho e fêmea os criou. E Deus o abençoou. E Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Amém? Glória a Deus. Fecha os teus olhos. Mantenha a Bíblia aberta para eu fazer mais uma oração. Glória a Deus. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, te damos graças, Senhor, nesta noite, por tudo, Pai, que o Senhor tem feito. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque até aqui nos ajudou, Senhor. Te peço, Pai, nesta noite, como sempre, que o Senhor venha falar em nossos corações, falar conosco, abrir a nossa mente, o nosso coração, para entendermos e compreendermos, Senhor, a Tua palavra e guardá-la, Deus, no nosso coração, para não pecar contra Ti. Toma, Pai, a Tua igreja, o Teu povo, nas Tuas mãos. Que o Teu Espírito Santo, Deus, venha falar conosco e nos orientar mediante e por intermédio da Tua palavra. Assim eu te peço, Pai, e te agradeço. No nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Amados, eu li um texto, né, que fala sobre a criação, né? Fala sobre a criação e fala sobre a formação do homem, né, e da mulher, né? Deus ele criou a humanidade conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Deus criou a terra, o mar, os céus, os frutos, tudo obra de suas mãos, né? Então tudo que Deus fez, criou, foi bom, né? Nós vemos que o ser humano em si, ele foi feito conforme a imagem e semelhança do nosso Deus. Somos criação, né? Somos obras de suas mãos, né? Louvado seja Deus. E havia uma forma, né? Uma forma lá no Éden. Havia uma forma lá no Éden
de como Deus criou, mas o pecado, ele destruiu essa forma, né? Então, a partir do pecado, né, o mundo começou a decair, a declinar, começou a se deformar. Depois que Adão e Eva pecou, a Bíblia diz que os seus filhos, né, Caim e Abel, tiveram eu não vou chamar assim uma briga entre eles não tiveram isso, mas por causa de uma oferta, Caim então vai e mata o seu irmão por inveja. Então você vai ver que ali começou agora também até o primeiro homicídio, né? De o seu irmão Caim matar o seu próprio irmão, né? Caim matar seu próprio irmão Abel. Então o que acontece? Por conta do pecado, aí você vê o declínio, né? O declínio da humanidade. Havia uma forma, Deus deu uma ordem para Adão e Eva, né? Nós conhecemos bem a história, para que o homem, a mulher, não desobedecesse a Deus. Esse é o problema, é a desobediência. É quando a gente desobedece, aí vem a queda, vem a ruína, vem o estrago, né? Por causa da desobediência. A Bíblia diz assim, que é melhor obedecer do que sacrificar. Então, por conta da desobediência de Adão e Eva, né, toda a raça humana herdou de Adão e Eva o pecado. Nós já nascemos em pecado. Nós temos a nossa natureza pecaminosa, né? E o que acontece quando a gente... O que aconteceu, na verdade? A família, que é a base, que é o alicerce, ela caiu. Começou agora a haver desavença, né, no lar. Começou agora a haver contenda. O homem teve que trabalhar para o seu sustento, por causa do pecado. Então começou a haver esses probleminhas, por causa do pecado, por causa da desobediência. Veja só, quando Deus cria o homem e a mulher, Deus disse, olha, multiplicai, frutificai e enchei a terra e dominai-a, né? Era o propósito de Deus o casamento, era o propósito de Deus, Adão e Eva, o casal ali terem filhos, né? Mas por conta da desobediência, então o pecado que é horrível, ele vem e detona tudo. E você está vendo a humanidade como é que está. Você está vendo como é que está o ser humano, você está vendo que há muito divórcio mesmo. Além dos divórcios, nós estamos vendo que hoje um casamento virou um contrato, né? Onde você casa como de um acordo, né? Aquilo que pode fazer entre o casal, o que é combinado, vamos fechar, não é mais por amor, né? Mas um contrato, né? Infelizmente nós estamos vendo isso, nós estamos vendo o mundo virar de ponta cabeça. E o que é? Por que está acontecendo isso? Infelizmente por causa da desobediência. A forma Deus deixou lá no Éden, e deixou a sua palavra, mas o ser humano tampou os ouvidos, né? Veja só, se você for para Gênesis capítulo 2, verso 18, Gênesis capítulo 2, verso 18, depois que Deus deu a ordem para Adão e Eva, no verso de número 28, que era, olha o verso de número 28 de Gênesis capítulo 1, a Bíblia diz assim, e Deus os abençoou, e Deus lhe disse, frutificai, e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se mova sobre a terra. Aí nós vamos agora para Gênesis capítulo 2, a partir do verso 18, olha o que a Bíblia diz, e disse o Senhor Deus,
não é bom que o homem esteja só. Falhei uma adjuntora que esteja como diante dele. E havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e todas as aves dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. Adão deu nome aos animais, né? E o verso 21 diz: então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomado. Portanto deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. Somente até aqui. Então Deus, olhando para Adão, viu que não era bom que o homem ficasse só. Então Deus, da sua costela, pega e cria Eva, a esposa de Adão. E Deus deu uma ordem: olha, agora vocês multiplicai, frutificais e enchei a terra. Então deixará o seu pai, a sua mãe, se tornar-se-á uma só carne. Agora você tem a sua esposa, o seu cônjuge, para vocês agora formar uma família, né? E você percebe que hoje tem pessoas que não querem ter filhos. Além de não querer ter filhos, que é uma ordem de Deus, mas é óbvio, com equilíbrio, né, com modéstia, além de não quererem ter filhos, algumas pessoas ainda adota pets dizendo que são filhos. Pior do que isso, olha só o pecado que o pecado está fazendo. Pior do que isso é pegar uma boneca, ou um boneco, né? Como é o nome da boneca? Bebê reborn. E fazer como se fosse real. Para você ver o declínio, para você ver o estrago, para você ver o que o pecado faz, a desobediência. E além disso, o ser humano agora deu para ser outra coisa. Por exemplo, não basta só ser um homem querer ser mulher, e não basta a mulher querer ser homem. Já basta agora o ser humano querer ser animal, né? Já basta agora o homem querer ser animal, querer ser um inseto, querer ser um animal. E a gente vê pessoas agindo dessa forma. Isso tudo tem a ver com o pecado, né? Veja bem, nós temos uma forma, biblicamente, nós olhamos para Gênesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, até aí, nós vemos Deus dando uma ordem, abençoando a família, e tudo que Deus criou, Deus viu que era bom. Só que no capítulo 3, entra em cena Satanás. Satanás se prefigura numa figura que é a serpente. A serpente. Então a serpente, o que ela vem? Ela vem até a Eva. Começa com Eva. E aí, no capítulo 3, olha o que a serpente faz. Vem comigo no capítulo 3. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo que o seu Deus tinha feito. Agora veja, olha o ponto. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Pergunta para a mulher. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Até aí, a serpente
Ou melhor, a mulher está recitando aquilo que Deus deu a Adão. Porque quem ensina a Adão é Deus, mas quem ensina a mulher é o homem. Você percebe o papel do homem aqui? Até é tão importante. Ambos os papéis são importantes. Tanto o papel da mulher como o papel do homem. Na ótica de Deus, os dois papéis são importantes. Só que cada um tem o seu papel. E o papel do homem é o quê? Prover, cuidar, proteger, instruir, ensinar. E se for possível, para o homem, dar a sua vida pela sua esposa. Esse é o papel do homem, dar a sua vida pela sua esposa. Dar a sua vida pela sua esposa, que biblicamente é atribuído ao homem fazer isso. Mas é óbvio que a mulher também tem o seu papel. Então qual é o papel da mulher, da esposa? Ser submissa, ajudadora, companheira, estar do lado do seu marido, né? São os papéis dados à sua esposa, à mulher. Então veja o que acontece aqui, aí no verso 4. Depois que a mulher recita a ordem, o mandamento de Deus, a qual ela aprendeu que não era de maneira nenhuma desobedecer a Deus, aí a serpente faz isso. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Aí ela olhou com outros olhos. Ué, certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que deles comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. A serpente diz: certamente você não vai morrer mesmo. Porque a partir do momento que você desobedecer a ordem de Deus, seus olhos vão abrir. E vocês agora vão ser como Deus. Aí ela olhou agora diferente. Ela falou: opa, então não é ruim assim. É bom? É bom então, tá. Ela faz o quê? Verso de número 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. Primeiro, comeu. Segundo, deu ao seu marido, e ele comeu com ela. Verso 7, e a Bíblia diz: então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Aqui começa o declínio da humanidade, porque Deus visitava o jardim, e eles não sabiam que estavam nus. Eles estavam tranquilamente à vontade com Deus. Deus visitava Adão e Eva todas as tardes. Era um costume de Deus conversar com Adão e Eva. Mas infelizmente, por causa da desobediência, eles que perceberam que não eram dignos de estar diante do Senhor. Não foi Deus que já chegou acusando Adão e Eva. Não, se você for ver pelo texto, você vai ver que é Adão e Eva que percebe que algo está errado. Eles começaram a sentir coisas que eles não sentiam. E as coisas que eles estavam sentindo eram coisas horríveis. Porque o pecado faz isso. O pecado suja. O pecado imunda. O pecado, ele destrói. Ele arruína. Ele faz coisas terríveis e horríveis. Vejam a partir do verso de número 8. E ouviram a voz do Senhor Deus. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E ouviram a voz do Senhor Deus. Aí quando eles ouviram a voz do Senhor, a Bíblia diz que ele se escondeu. Eles não se escondiam. Por que agora se escondeu? Porque é assim que o pecado faz. É assim que o inimigo das nossas almas faz. A nossa carne, a nossa natureza pecaminosa, o diabo e os seus demônios, ele
ele traz aquela oferta que aos nossos olhos é bom, é saboroso, mas no fim vai fazer um estrago, vai destruir, vai fazer mal. E a primeira coisa que eles têm, no verso 8 diz: e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Olha que interessante, Deus veio, como era de costume, não condenou Adão, não mostrou o seu pecado, não revelou o seu pecado. O que acontece é que o homem e a mulher percebeu que estava sujo, ouviu a voz de Deus e se escondeu de Deus. Se escondeu da presença de Deus, se escondeu do Senhor, porque se sentiu indigno. Agora veja o verso de número 9: e chamou o Senhor Deus a Adão e disse: Adão, onde estás? Não é assim que o pecado faz com a gente? Quando a gente faz algo de errado, a gente quer arrumar um jeito de se esconder, né? Mas não dá para se esconder de Deus. Do cônjuge dá, do pai dá, da mãe dá, do esposo dá, da esposa dá, dos filhos dá, do patrão dá, mas de Deus não dá. Verso de número 10 diz: ele disse: ouvi a tua voz, olha isso, irmão, ouvi a tua voz soar no jardim e temi porque estava nu e me escondi-me. Eu ouvi a tua voz e temi. Mas antes quando eu não vivia no pecado, na luxúria do pecado, do cálice da imoralidade, eu ouvia a voz de Deus e me alegrava. Eu ouvia a voz de Deus e era renovado. Eu ouvia a voz de Deus e me fortalecia. Eu ouvia a voz de Deus e me atraía para a presença dele. Mas por causa do pecado, eu escuto a voz de Deus e me afasto dele. Porque é pesada essa lei, é pesado esse mandamento, é pesado andar conforme a palavra do Senhor. Aí o que eu faço? Eu me afasto de Deus. Então foi isso que aconteceu com a humanidade. Primeiro Deus, acima de tudo, acima de todas as coisas. Primeiro Deus, é o primeiro mandamento: amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo mandamento é semelhante ao primeiro: ao teu próximo como a ti mesmo. Então, primeiro mandamento de tudo, primeiro do que a família, primeiro do que o cônjuge, primeiro do que os filhos, primeiro do que o trabalho, primeiro do que tudo, amar a Deus acima de todas as coisas. Primeiro mandamento, ordem de Deus, lei do Senhor. Louvado seja Deus. Segunda coisa, família, não igreja. A família é a base, irmão José, da igreja. Então, quando isso não está certo, a tendência é não ir bem na igreja. Então, primeiro Deus, segundo a família e terceiro a igreja. Isso é o ciclo. Então você vê que o mundo está deleitada no cálice da luxúria do pecado, da imoralidade. É disso que nós vemos. Nós vemos pornografia, não só no horário das 10 em diante, não só nos vídeos, mas nós vemos pornografia ao vivo e a cores. Nas ruas, de dia, de noite, nós vemos e ouvimos pornografia no som de músicas. Por quê? O ser humano pecou. E eu vou te mostrar o que aconteceu. Veja o que Paulo cita lá em Romanos capítulo 1. Paulo escrevendo aos irmãos de Roma. Livro de Romanos capítulo 1, verso 18 a seguir.
do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende claramente, se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. É a forma que deveria seguir, da forma que Deus criou-la. Era para o homem permanecer, as famílias, os filhos, o casal. É a regra, é uma regra, é um ciclo que Deus criou. O ser humano, mesmo ele servindo a Deus ou não, depende de Deus. Isso aqui nós temos que deixar bem claro. Nenhum homem vive sem Deus aqui. Deus está no ar. Deus sopra o fôlego de vida, o ar. Nós precisamos do ar. O ser humano precisa da água, porque o nosso corpo é 70%. O de criança eu acho que é menor, né? Ou é vice-versa. É 70% de água, então nós precisamos de água. Então todo ser humano precisa de Deus. Não tem um homem, seja ele ateu ou não, seja ele de outra religião ou não, todos precisam de Deus e depende de Deus, da natureza que Deus criou. Mas veja o declínio, verso 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, em seu coração insensato e se obscureceu. Ou seja, de vez eles glorificarem a Deus, pelo contrário, tamparam os seus ouvidos, e fecharam os teus olhos, e endureceram o seu coração. Verso 22, dizendo-se ser sábio, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências, ou seja, os seus desejos do seu coração, de seus corações, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Por este mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Ou seja, eles deixaram aquilo que é natural, aquilo que Deus criou, para fazer conforme a criatura, os desejos, as abominações, lascívia, luxúria, pornografia e outras coisas mais que nós conhecemos, que são afronta a Deus. Divórcios, troca de esposa, como se trocasse de roupa, troca de esposa como se trocasse de roupa. Os filhos que não obedecem a pais, que desonram os pais. Os filhos que não obedecem às leis de Deus. Homens que não obedecem à lei de Deus, que pensam mais em si do que no outro, fazem de tudo para terem riqueza, a tal ponto de levar o outro à morte, a matar pessoas por causa do poder, por causa da riqueza. O ser humano deixou a glória de Deus para se deleitar nas suas paixões, e é por isso que o mundo está assim. E o verso 26 diz: por isso Deus os abandonou. As paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. É semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram
em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza, recebendo em si mesmo a recompensa que convia ao seu erro. Ou seja, homens deixaram de coabitar com o natural para se esfregar, né? Para se coabitar entre homens. E mulheres a mesma coisa. É por isso que você vê muitos casamentos sendo destruídos, porque o homem perdeu o desejo pela sua mulher para desejar outro homem, e a mulher perdeu o seu desejo com o homem para desejar outra mulher. Você percebe que pessoas estão deixando o seu casamento para viver com outra pessoa conforme a sua natureza. Louvado seja Deus. E o papel da igreja, é isso que me deixa mais triste. Por isso que nós estamos tratando a respeito da família cristã. O papel da igreja é orientar as famílias, o casal, os filhos, a respeito da palavra de Deus. É importantíssimo, amados irmãos, estar contido na palavra de Deus. Louvado seja Deus. Então veja, é isso o retrato da humanidade hoje. Esse é o retrato que nós estamos vendo. E qual é o nosso papel? Primeira coisa é proteger o nosso lar, o nosso clã. Então tá, eu tenho duas responsabilidades aqui, de várias, mas as principais. Como pastor da minha casa, proteger minha esposa e os meus filhos, orientando a luz da palavra de Deus. E o outro papel, proteger um rebanho, uma igreja que não é minha, como pastor dela, a qual Deus me constituiu. E o meu papel é orientar, é ensinar e instruir. Se eu soubesse e tivesse me atentado isso antes, muita coisa teria deixado de acontecer. E a igreja não fala muito sobre isso. A igreja não fala, um culto de domingo não pode falar sobre casal, não pode falar sobre não sei o que lá, não sei o que lá, não pode o quê, meu irmão? É no culto de domingo que nós devemos orientar a igreja. É onde estão ali as famílias reunidas. Não tem culto específico para tal coisa. Não, o culto é um culto de adoração ao nosso Deus e ouvimos a sua palavra, seja aonde for ministrada. Toda a palavra de Deus, toda a escritura é a palavra de Deus, é o conselho de Deus para mim e para você. Louvado seja Deus. Então nós devemos fazer o quê? Proteger a nossa casa. Você mãe, você pai, você filho, você esposa, você esposo, você que está aqui nesta noite, você precisa proteger a sua vida, em primeiro lugar. Proteger a sua vida para você não cair em meio a essas paixões a qual eu citei aqui, para você não ser levado por esse vento de doutrina, porque isso parece que contagia, porque a nossa carne quer. Então a primeira coisa que você tem que fazer é se proteger, é se revestir, é se fortalecer. E como é que eu consigo vencer tudo isso que você está dizendo, pastor? Porque eu não posso negar, eu tenho visto isso, eu tenho ouvido isso, eu tenho presenciado isso. E como é que eu faço? Meditando na palavra de Deus, orando ao Senhor, frequentando os cultos. É assim que nós vencemos essas propostas, esses manjares do mundo. A família tradicional está perdendo a força. Já parou para pensar? O que era certo virou errado, e o que é errado está se tornando certo. Querem amordaçar a igreja de Deus. E não é só a igreja de Deus que querem amordaçar, meus amados irmãos. Querem amordaçar a família tradicional, querendo calar a família tradicional.
dizendo que os valores, os princípios estão errados, e o que está certo é aquilo que eu quero, que é contrário à lei de Deus. E a lei de Deus aqui não é só questão de pessoa ser cristã, mas a lei de Deus é conforme a forma que Deus criou o mundo, como Deus criou a humanidade, como Deus criou o homem, como Deus criou a mulher. Então Deus tem uma forma, e isso está direcionada para o mundo ver que a forma de Deus é aquela que está escrito na palavra de Deus, que está contido na palavra de Deus. Então você precisa proteger a sua casa, a sua família. Pastor, ok, entendi. Agora eu entendi o meu papel. Meu papel de ser uma mulher de Deus. Eu não sou casado, mas eu sou uma jovem. Então, como jovem de Deus, eu tenho que mostrar a diferença como uma jovem de Deus. Seja você mulher ou homem. E você mulher casada, você precisa também fazer a diferença no seu lar. Você marido, também precisa fazer a diferença no seu lar. Usar a palavra de Deus. E não só instruir, porque a gente tem mania de querer ensinar só com a palavra. Mas não é só com a palavra que você ensina através dos seus exemplos. Quando você aplica a palavra em você, automaticamente os seus exemplos, o que você faz, também vai atrair outras pessoas. Você sabe o que é certo a fazer, então nós devemos fazer. Agora veja, glória a Deus. Vamos para Efésios capítulo 5. Capítulo 5, verso 22. A Efésios capítulo 6, verso 1 ao 4. Glória a Deus. Todos encontraram? Olha o que diz a palavra do Senhor. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Papel da mulher. Olha o papel do homem. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra de Deus, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja, assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Olha o papel do marido, olha o papel da esposa, olha os filhos agora. Verso de número 1, capítulo 6. Vós, filhos, sedes obedientes aos vossos pais no Senhor, porquanto isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Vós, pais, não provoqueis a ira do vosso filho, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Paulo, antes de terminar essa carta, ele, no fim da carta, ele instrui a respeito da família, porque ele sabe que uma família sólida é uma igreja bem sucedida, é uma igreja saudável, é uma igreja forte.
Louvado seja Deus. Pastor, eu não sou casado e não tenho filho, mas você tem o seu dever como uma mulher cristã. Como homem, pastor, eu não tenho esposa, eu não sou casado, eu não tenho filho, mas você tem o seu dever como homem cristão. Louvado seja Deus, amados irmãos, amém? Vocês estão entendendo nesta noite? Vocês já se fizeram essa pergunta, o porquê? Qual é o propósito? O porquê você mora nesse bairro? O porquê você congrega nessa igreja? Você acha que você está assim, à deriva? Você tem um objetivo, um propósito de ser mãe, de ser pai, de ser marido, de ser cristão. Ou seja, você tem que glorificar a Deus através das suas ações, através do seu testemunho. Os seus filhos vão olhar para você e vão ver que você é uma mulher de Deus, que você é um homem de Deus. Até aqueles que estão afastados. Por mais que eles se afastaram do evangelho, é nisso que eu me apego. Por mais que eles se afastaram, mas os ensinamentos, os exemplos vai fazer a diferença. Quando eles estiverem passando necessidade, eles vão lembrar da palavra que o pai e a mãe deixou para eles. Louvado seja Deus. Não seja influenciado por este mundo. Não. A gente sabe que não está certo. Não poder. Olha o que Romanos capítulo 12, verso 2 diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformar-vos pela renovação do vosso entendimento. O que é isso, irmã Gisele? Não vos conformar com este mundo é o que? Não vos conformar com aquilo que está errado. Ou seja, eu não posso me conformar com o adultério. Eu não posso me conformar com o homossexualismo. Eu não posso me conformar com a prostituição. Eu não posso me conformar com divórcios. Eu não posso me conformar com a imoralidade. Eu não posso me conformar. Eu não posso me conformar com isso que nós estamos vendo aqui. Como que a igreja brasileira se diz ser a igreja mundial dos cristãos? Então por que os bares não estão fechando? Por que está havendo muito divórcio? Por que está crescendo muito feminicídio, homicídio, latrocídios, pedofilia, pai matando filhos, filhos matando os pais? Por que está crescendo isso? O que está errado? Deus? Nós estamos errados. Nós estamos orando pouco. Nós estamos com medo de anunciar. Era para mim, eu falei para minha esposa hoje dentro do carro, eu deveria acordar de madrugada e sair evangelizando essas pessoas aí, porque está aí, ó, um maná frutífero para me evangelizar. Por que nós não estamos evangelizando? Pastor, manda almas, envia almas. Ó, Deus enviando as almas do nosso lado e a gente não evangeliza. Amados, você tem o seu papel importante como cristão. Agora, faça um autoexame agora dentro de você. Será que de fato as pessoas te conhecem como uma mulher cristã, como um homem cristão, como um jovem cristão, aonde você trabalha, aonde você mora, aonde você reside, aonde você estuda? Será que as pessoas conhecem você como uma mulher de Deus? Pastor, conhece porque eu falei que eu sou um cristão, mas não é questão só de falar. Os frutos mostram de fato se você é um cristão. Gálatas capítulo 5. Mas o fruto do Espírito é amor, longanimidade, benignidade, paciência, fé, temperança. Contra essas coisas não há lei. Então quer deturpar a palavra de Deus. A família é bênção, o casamento é bênção do Senhor, os filhos são herança do Senhor, a família são bênção do Senhor. Olha o que diz o Salmo 127, amados irmãos, verso 1 ao verso de número 5. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam.
Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá a ela os seus amados sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão, como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche dele a sua aljava, não será confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. Sabe o que Deus deveria fazer? Dialogar mais com o nosso cônjuge, parar de gritar com ele. Sabe o que nós deveríamos fazer? Dialogar mais com nossos filhos, dialogar mais com nossos pais. É isso que deveríamos fazer, trazer para perto, conversar, usar outro método. Às vezes o filho quer te procurar para conversar, mas você é ogra, você é ogro, você é difícil, você é ignorante. Aí o filho vai procurar ajuda lá fora, conselho lá fora. E a Bíblia diz no Salmo 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. E o seu filho está procurando conselho em homossexualismo, em pessoa que se divorciou 1, 2, 3 vezes. Será que você não enxerga? É um grito de socorro para nós aqui nesta noite. Senão a gente vai perder o mais precioso que Deus entregou na nossa mão, a nossa família. Eu duvido que você quer que esse filho que te dê trabalho morra. Eu duvido que uma mãe queira isso para o seu filho. Eu duvido que um pai queira isso para o seu filho. Por mais que ele dê trabalho, você vê seu filho descendo a sepultura, você vê seu pai. Vocês não querem isso, eu também não quero. O que devemos fazer? Gastar. Vou gastar na oração. Eu vou evangelizar ele, eu vou orar por ele, eu vou conversar. Senta aqui, meu filho, senta aqui, minha esposa. Vamos mudar esse método nosso. A gente é muito grosso um com o outro. Então vamos mudar isso. Vamos começar a conversar, a dialogar. O casamento não é didatório, se eu posso chamar assim, não é um ditador. O casamento não é isso, família não é isso, é amor, Você já agradeceu a Deus por pertencer a essa família? Senhor, eu agradeço por ter nascido do ventre da minha mãe, da minha família. Eu agradeço por ter conhecido o meu sogro. Agradeço por ter minha esposa. Eu agradeço pela família que o Senhor me deu. Você já agradeceu a Deus por essa família que você tem? Independente se eles são assim, meio 13, né? Meio, vamos dizer assim, às vezes acontece muito isso, né? Mas é a família que Deus te deu. Foi a família que Deus te presenteou. Então agradeça a Deus por esse casamento que você tem, e através desse casamento você teve filhos. Agradeça a Deus por esse filho que você tem, por mais que ele te dê trabalho, mas é do seu ventre, foi um filho que Deus te deu. Agradeça a Deus. Louvado seja o Senhor. Olha o que diz o Salmo 128, verso 1: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das tuas mãos. Feliz será e te irá bem. A tua mulher será como videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de Deus filho, e a paz sobre Israel. Pastor, o meu filho não tem mais jeito. Tem sim! Tem sim! Se não tivesse jeito, já tinha descido a sepultura. O que eu faço, pastor? Ore, clame, gaste em oração. Vai, deixe os seus joelhos desconjuntar, criar calo. Ore por ele, ore por ela. Não desista dos seus filhos, não desista da sua família, não desista do seu casamento. Não desista, ore por eles. Oh, louvado seja Deus. Nós temos o poder de Deus, não é possível, igreja. Nós temos o poder de Deus em nossas vidas. Clame pelo nome de Jesus. Jesus, visita o meu filho, eu não sei onde ele está, guarda ele, livra ele, visita a minha casa, visita o meu marido, visita a minha esposa, visita, Senhor, coloca as tuas mãos lá, cuida. Oh, louvado seja Deus.
Aleluia. Irmão José, louvado seja Deus. Glória a Deus. Amados, ore, anuncie. Você já disse para o seu filho o quanto você o ama? Você só cobra ele, né? Mas você já parou para pensar que já tem um bom tempo que você não fala o que você ama ele? Ou que você não fala que você ama sua mãe, seu pai? E o seu marido, hein? E a sua esposa, hein? Já disse para ela, para ele que você o ama? Pastor, é difícil falar isso. É difícil, mas tem que aprender. Aprender. A gente fala às vezes coisas que nem é desnecessário, mas falar, eu lhe amo. Ou eu te amo. Amor, I love you. Começa devagarzinho, gente. Né? Começa devagarzinho. Para só de comer seu filho. Talvez quando você disser para ele assim, eu te amo, meu filho. Talvez ele mude, que ele nunca ouviu você falar isso para ele. Ele vai e se derreter. Ou talvez você, filho, diga para o seu pai, para sua mãe o tanto que você o ama. Talvez quebre esse jugo pesado. Vamos começar, tem que ter um ponto de partida, tem que ter um início aí. Sabe, tem que ter um início. Então vamos fazer isso, vamos fazer. Vamos relevar tudo que aconteceu. Ô irmão, já pensou a estatura dos apóstolos? Aí o Pedrão nervoso, eu te amo. Acaba nervoso, bravo. Aí ia pregar os discípulos e iam amar uns aos outros, né? A gente chegar nessa estatura do apóstolo Paulo. Já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Morrer com Cristo é ganho e viver é lucro. Essa estatura, vamos buscar essa estatura. Vamos fazer diferente, vamos ser diferente. Vamos perdoar, vamos amar, vamos compreender, vamos ajudar, vamos se colocar no lugar do outro. Nós somos igreja, nós somos família, nós somos cristãos. Louvado seja Deus, glória a Deus. Deixa eu ver se eu lembro o versículo, que eu vou terminar com ele. Vem na minha mente agora. Eu acho que é Números. Números capítulo 6. É isso mesmo. Números capítulo 6. Estou bom de memória, graças a Deus, né? Estou tão velhinho assim não, né? Louvado seja Deus. Vamos ler esse texto para a gente terminar. Nós vamos louvar ao Senhor. Olha só, Números capítulo 6. Depois que Deus deixou os mandamentos, a ordem, olha o que a Bíblia diz. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala a Arão e aos seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Louvado seja Deus. Que as mãos do Senhor estejam sobre você. Aonde há trevas, guerras, batalhas, frieza, tristeza, angústia, tenha paz. Que vire paz. Que vire paz. Que a mão do Deus Todo-Poderoso esteja sobre você, sobre o teu coração, sobre a tua alma. A partir de hoje, a partir dessa palavra, comece a olhar com outros olhos agora. Muda a ótica. Muda a ótica. Você é cristã. Você é cristão. Você é cristão. Então, vai com a bênção de Deus. Use as ferramentas do Senhor. Amole as ferramentas que Deus te deu. Use essas ferramentas corretas. Aí Paulo termina com a carta, né? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de
Revista da armadura de Deus, revista do poder de Deus. Vai com as ferramentas que Deus te entregou. Vai com as ferramentas que Deus te entregou. Vai em nome do Senhor. Em nome do Senhor você vai ver leprosos sendo curados. Em nome do Senhor você vai ver pessoas sendo libertas. Vai em nome do Senhor. Vai em nome do Senhor. Vai em nome do Senhor. Ore pelo seu esposo. Ore pela sua esposa. Ore pelos seus filhos. Ore pelos seus pais. Ore pelas suas famílias. Vai em nome do Senhor. Glória a Deus. Fecha os teus olhos e vamos orar. E em seguida a igreja louva ao Senhor. Glória a Deus. Eu estou arrepiado aqui, amados irmãos. Glória a Deus. Deus seja louvado. Vamos orar. Nessa oração, se quiser orar pelo teu filho, pela tua esposa, pelo teu marido, talvez nem isso você está fazendo mais, ore. Ore. Mas se já está na mão de Deus, continue orando por ele. Ore. Não deixe de orar. Não deixe de clamar. Ore a Deus. Diga: Senhor, abençoa a minha vida, meu casamento, os meus filhos, os meus pais, a minha esposa, meu esposo, a minha família, Senhor. Ore. Leva seus pensamentos em Deus. Ore, interceda, clame. Soberano Deus e eterno Pai, Pai amado, Pai querido, Pai santo, Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Louvado seja Deus. O Senhor criou a humanidade conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Senhor, eu te peço, Pai, nesta noite, que o Senhor venha nos perdoar, Senhor, pelos nossos pecados, pelos nossos erros, e te peço a tua graça, Pai, a tua sabedoria, para poder fazer a diferença no meio da minha família, no meu casamento, na vida dos meus filhos, na vida dos nossos pais, no meio dos nossos amigos. Deus Todo-Poderoso, toma nas tuas mãos a cada um aqui, Senhor, os filhos, as esposas, os esposos, os pais. Visita, Pai, os de perto e os de longe. Estende as tuas mãos, Senhor. Coloca, Pai, as tuas mãos potente e poderosa. Ajuda, Senhor, este lar que está conturbado, essa família, Pai, que está em guerra, este casamento que está em conflito, Senhor, esses filhos que estão só pela graça, que parece que aos nossos olhos não tem mais jeito, mas vai de conta, Senhor. Nós agradecemos a Ti porque o Senhor tem guardado, o Senhor tem livrado, o Senhor tem prolongado os anos de vida. Deus, no nome de Jesus, aquilo que eu não consigo fazer, aquilo que nós não conseguimos fazer, haja, Senhor. Vai de conta, Deus. Liberta aqueles que estão nas drogas, no crime, na prostituição, no álcool, na bebida, no homossexualismo, no adultério, na fornicação. Liberta, Senhor. Liberta, Pai, vai de conta agora. O Senhor tem poder de transformar a mente e o coração deste homem, o coração e a mente dessa mulher, deste jovem, Senhor. Vai de conta, Pai. Estende as tuas mãos. E te peço também sobre nós, nos ensina a cada dia a ser melhor, a ser um bom marido, a ser uma boa esposa, a ser um bom filho, a ser bom pai, a ser um bom funcionário, Senhor, e acima de tudo, a ser um bom cristão, um servo do Senhor, para a glória, Pai, do Teu santo nome. Deus, nos fortalece, Pai, nos anima, Senhor, nos ergue, porque a Tua palavra diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então toma cada um nas tuas mãos, Senhor. Assim, ó Deus, eu te peço, ó Pai, e te agradeço, Senhor, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.